Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso FIC em Aproveitamento Energético de Biogás em Estações de Tratamento de Esgoto. Eu sou o professor Adriano Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ, e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, aqui nós vamos falar sobre os níveis de tratamento e a diferenciação quanto ao material eliminado, né? Então vamos falar aqui, né, dando continuidade àqueles esquemas apresentados na aula anterior sobre o tratamento preliminar, primário, secundário e terciário. Aqui a gente vê aqui algumas imagens, né, de estações de tratamento de esgoto, né, até grandes estações de tratamento de esgoto. Bom, no tratamento preliminar, a gente tem o quê? A retirada de sólidos grosseiros, né, e de areia. No primário, sólidos sedimentáveis. Secundário, matéria orgânica, né, DBO e DQO. E terciário, alguns poluentes específicos, mais especificamente os nutrientes, né, nitrogênio e fósforo. Bom, no preliminar, nós vamos ter então os sólidos grosseiros e areia, né? Aqui os processos e equipamentos utilizados, né, seria o gradeamento, o medidor de vazão, desarenadores e o peneiramento. Isso aqui, né, vai passar então, né, por uma estação elevatória. E os objetivos desse tratamento preliminar são a remoção de sólidos grosseiros para proteger as próximas fases, né, proteger também as bombas e tubulações, né, porque você vai ter então, né, todo esse conjunto de motores, bombas e tudo mais, proteger também os corpos receptores, né. A remoção da areia tem por objetivo evitar, né, justamente a questão da abrasão aí nas bombas e tubulações, evitar também que as tubulações fiquem entupidas, né, e facilitar o transporte do líquido. Então aqui os objetivos do tratamento preliminar. No gradeamento, o que se tem? Os dispositivos que se usam para remover os sólidos grosseiros são grades, né? São barras de ferro ou aço paralelas, que são posicionadas de forma transversal no canal, onde chega o esgoto bruto, né, na ETE. E elas são colocadas, né, de forma perpendiculares ou inclinadas e dependendo do tipo de material que se quer reter, né? As grades elas devem permitir o escoamento dos esgotos sem produzir grandes perdas de carga, né? Então aqui, né, a gente tem, ó, um esquema, né, mostrando então esse tratamento preliminar, a grade, ó, aqui a caixa de areia para a areia se depositar e aqui o medidor de vazão, né, que vai determinar, né, a quantidade de esgoto que vai sair para as próximas etapas do tratamento. Bom, no tratamento preliminar, então, aqui, né, se tem, né, esse esquema, né, aqui, a primeira fase, né, um fluxo de fase líquida, né, e você tem, então, todo esse processo, né, aqui, né, com as grades grosseiras, aqui, obviamente, acumula muita coisa, então vocês imaginam o que chega no esgoto bruto, né? Há relatos aí, chega sofá, chega cadeira, chega televisão, chega garrafa PET, então você sempre tem que ter o trabalho de um operário que vai remover manualmente esse material justamente para não entupir, né? Aqui entra aqui então um raspador, né? Esse aqui é um movimento, né, que se faz o equipamento, sobe e desce, justamente para poder repetir esse processo de remoção, né? Aqui grades mais finas, certo? E você tem então aqui finalmente, né, a correia que vai transportar esses sólidos até uma caixa, né, um depósito, né, móvel para, né, o que não ficou lá e decantou aqui, ele vai ser retirado. Tá certo? Aqui um esquema, né, desse processo aqui, do gradeamento. Bom, o desarenador, né, ele vai estar então, eles são projetados para eliminar sólidos sedimentáveis de acordo com as leis de sedimentação discretas, né, a lei de Stokes, né. Aqui você tem, então, né, o processo, né, que representa a questão da sedimentação, né, tem a ação da força gravitacional, fazendo com que decante esse material, uma força, né, de resistência do líquido, né, que seria um atrito, e você, de forma simplificada, você pode dizer que nesse processo do desarenador,
você tem uma diminuição da velocidade do esgoto de modo a propiciar essa sedimentação. Então você diminui um pouquinho para ele decantar e justamente você ter. E a remoção desses sólidos sedimentados pode ser realizada de maneira manual ou automática. É o que a gente viu lá. Ali a gente tinha uma corrente, né, uma esteira que levava esse material decantado até um outro depósito para ser retirado. Tá? Aqui é um desarenador, né, certo? E aqui é a representação, né, aqui numa forma mais automatizada de desarenador. Né? Então você tem então, né, a entrada, né, do esgoto bruto, né, depois do gradeamento, então já não está tão bruto assim. Tem defletores, né, para direcionar. Aqui você vai fazer justamente, né, esse deslocamento dessa parte, né, do material que é decantado, que vai chegar até a caçamba. Né, e daqui sai o esgoto, né, já mais líquido, né, para ir para próximas etapas de tratamento. Né. Aqui o desarenador, um outro esquema, né, representando aqui, né, a rosca parafuso sem fim, né, e aqui uma representação de desarenadores em duas estações de tratamento de esgoto, né, da onça e gama. Bom, o medidor de vazão, ele vai ter a função, né, de medir a vazão afluente, né, ou seja, que entra no sistema de tratamento. Ele pode ser de leitura manual ou automatizada, né, e eles indicam a necessidade de realização de um bypass, né. Então, para se avaliar essa necessidade ou não, né, de ter esse processo incluído. E atua em conjunto com análises laboratoriais indicando a carga orgânica que está sendo aplicada no sistema. Então, depois que você tira, né, ali sofá, aquele garrafa PET, areia, você já tem ali uma noção maior do que vai ter que ser tratado mesmo em termos de carga orgânica, matéria orgânica, nutrientes, né, e os outros fatores aí mais químicos do tratamento. Né. Aqui um medidor de vazão, né, são representações de medidores de vazão, certo? E o peneiramento, né, o equipamento que é utilizado nas estações de tratamento de esgotos de grande porte, ele vai reter então partículas de menores dimensões, né, entre 0,15 a 5 milímetros, e tem uma limpeza que geralmente é mecanizada, e é um incremento importante, por quê? Porque ele vai contribuir para a eficiência das outras etapas do tratamento do esgoto, né, lá na parte flotante e sedimentável. Certo? Então aqui está um peneiramento, né, uma representação desse peneiramento. Né? Então uma etapa que vai aí realmente contribuir para que o esgoto ele passe por esse peneiramento para poder agilizar as demais etapas do processo. Né? Então aqui, né, olha lá, então você vê aqui, né, que são partículas menores, né, entre até 5 milímetros. Né? Aqui é uma representação da ETE onça. Tá? As estações elevatórias são poços de bombeamento, né, que vão ser utilizados para elevar a cota do efluente para que o mesmo possa prosseguir pela ação da gravidade. Então você tem um aumento, né, uma elevação desse efluente para que depois você possa ter todo o processo sendo feito pela gravidade. Né? Então aqui já começa uma demanda energética grande das estações de tratamento de esgoto, então, do ponto de uma análise energética, que é a questão de motores, bombas, né, para isso. Né? O que se recomenda é que esse sistema de bombas, né, para elevar, né, o esgoto, né, e depois haver o aproveitamento da gravidade, né, da energia potencial gravitacional, ele ocorra exatamente depois do gradeamento e peneiramento. Né? Então você tem, né, esse processo, né, aqui, né, vejam bem aqui o conjunto de bombas, né, são bem potentes, né, que demandam uma grande quantidade de energia. Aqui são fotos das estações de tratamento do rio Quintandinha e a estação de tratamento de Juazeiro. Né? Aqui são as estações elevatórias. Certo? Muito bem. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!